Quando a gente olha para um cachorro, a primeira coisa que vem à mente é lealdade, amizade, aquele companheiro para a vida, né? Pois é. Mas por trás dessa imagem, que é tão familiar para a gente, existe uma história de milênios. E ela é, olha, bem mais sombria e profunda do que se imagina. É essa história que a gente vai começar a desvendar agora. E essa é a grande questão que fica. Porque se a gente for olhar lá atrás, na mitologia, a primeira função do cachorro não era ser nosso parceiro de brincadeira. Era, na verdade, guiar as almas pela escuridão da morte. É uma dualidade, nossa, impressionante. E tem um nome para essa função: psicopompo. É uma palavra importante que quer dizer literalmente guia de almas. E por milhares de anos, esse foi o principal papel simbólico do cão, seu companheiro na última viagem da vida. Então vamos começar por esse lado, por essa face mais noturna, o cão como esse condutor de almas. Uma ideia que atravessa toda a nossa história cultural, principalmente aqui no Ocidente. É incrível parar para pensar nisso, né? As maiores culturas da antiguidade deram uma face de cachorro dos seus deuses do além. O Anubis, lá no Egito, com a cabeça de chacal, talvez seja o mais famoso de todos. Mas a lista é longa. Tem o Cérbero, aquele cão de 3 cabeças que guardava o Hades dos gregos. E até deuses como Hécate e Hermes eram ligados a cães, nessa função de guias para o outro mundo. De guia para guardião foi um passo bem natural. Essa familiaridade toda do cão com o mundo invisível acabou transformando ele também no porteiro temível do além, sabe? O guardião dos portões do submundo. E essa ideia não ficou só ali no Mediterrâneo, não. Ela se espalhou pelo mundo todo. Para os povos germanos, tinha o cão Garmi vigiando o reino dos mortos. Os astecas acreditavam que o deus cão Xolótl guiava o sol pela escuridão da noite. E olha só, até hoje, rituais na Guatemala e na Sibéria incluem o cachorro nos ritos funerários justamente para garantir uma passagem segura para quem se foi. Essa conexão toda com o além acabou dando ao cão um poder especial, o da clarividência. Ele virou uma espécie de intermediário capaz de ver espíritos, de ver feiticeiros. Na Bacia do Congo, por exemplo, eles usavam cães em rituais de adivinhação para interrogar os mortos, para tentar descobrir a causa de mortes misteriosas. Mas é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. Porque para cada associação do cão com a morte e a escuridão, existe um simbolismo exatamente oposto, ligado à vida, ao fogo, à renovação. A mesma criatura representando os dois extremos. Como é que pode um negócio desses? Vamos ver agora o outro lado da moeda. O cão como um herói civilizador. A criatura que, em vez de nos levar para a morte, nos traz as ferramentas para a vida, para o progresso. Um dos mitos mais fortes é o do cão como o ladrão de fogo. Em várias tribos da África e da América do Norte, a história se repete. O cachorro, muito esperto, rouba o fogo dos deuses. Muitas vezes, ele carrega a brasa na ponta do rabo e entrega essa faísca, a centelha da civilização, para a humanidade. E não para só no fogo, não. Para muitos povos, como os astecas, por exemplo, o cão está na origem da própria raça humana. Em outras culturas, como entre os bambaras da África, ele é um símbolo direto de potência sexual, de fertilidade. É a força da vida que garante a continuidade, a renovação depois do caos. Certo. Então a gente tem o guia dos mortos e o herói da vida no mesmo animal. Como que uma cultura resolve uma contradição dessas? Bom, algumas não resolvem. Na verdade, elas mergulham de cabeça nisso e acabam criando a figura do anjo caído. No Islã, por exemplo, o cachorro muitas vezes é visto como uma das criaturas mais vis, mais impuras. Essa citação aqui mostra bem essa tensão. Ele é o oposto do que é sagrado, um símbolo da ganância, da ligação com o mundo material. Mas nem aqui a história é tão simples. Tem uma tradição islâmica que diz que o cão tem 52 características. 26 são sagradas, como a fidelidade e a paciência, e as outras 26 são satânicas, como a impureza. Ou seja, ele vive exatamente na fronteira. Ele é a própria encarnação da ambivalência. Para explicar essa impureza, alguns mitos da Ásia Central contam uma história de traição. A história diz que Deus teria deixado o homem, recém-criado, ainda nu, sob a guarda de um cão. Só que o diabo enganou o cão, que deixou ele passar e, macular a criação divina com a sua saliva. E aqui vem o ponto-chave. Como pagamento pela traição, o diabo deu ao cão o seu pelo. A própria pelagem do cachorro se tornou a marca física da sua falha, da sua impureza. Ele se tornou um anjo caído responsável pelas doenças e pela mortalidade humana.
Uma consequência, assim, terrível. E aí, como é que se sai desse impasse? Guia sagrado, herói da vida, traidor impuro, tudo isso ao mesmo tempo? Existe uma resposta, uma forma de reconciliar todas essas faces, e ela vem de um lugar que a gente não esperaria, da alquímia. Essa é a pergunta fundamental, né? Como que uma coisa só pode ser o seu próprio oposto? A resposta dos alquimistas não é escolher um lado, mas sim integrar os dois. E essa imagem aqui é poderosa. Ela ilustra a solução de um jeito brilhante. Para os alquimistas, a cena de um cachorro sendo devorado por um lobo não é sobre violência, é sobre purificação. É o último passo para transformar um metal comum em ouro puro. Vamos entender isso direito. O cão, aqui, representa a nossa natureza mais instintiva, crua, cheia de contradições. O lobo, que é uma versão mais selvagem, superior, representa a nossa consciência. A purificação não acontece negando o cão, mas deixando que o lobo o consuma, o integre. É um tipo de autossacrifício que leva à unidade, à perfeição. Então, depois de toda essa jornada, quando a gente olha para um cachorro, vale lembrar disso tudo. Ele não é só um amigo, ele é um guia do além, um ladrão de fogo, um anjo caído e um símbolo da mais profunda transformação espiritual. A pergunta que fica no ar é: qual dessas faces todas a gente está vendo de verdade?